Algumas coisas que a Bíblia fala podem parecer ridículas, banais, porém não são. Só para você ter uma noção, em Isaías capítulo 13, verso 19, fala o seguinte: que Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus a transtornou. Babilônia seria como Sodoma e Gomorra. Hoje, se você for ao Iraque, você vê o cumprimento dessa profecia de Isaías ao pé da letra. Babilônia se tornou um monturo de pedras. A Babilônia só foi redescoberta em 1899 por Robert Koldewey, e um alemão, e ele demorou 14 anos explorando as ruínas da Babilônia. 14 anos. E você vê as fotos assim, só pedra e pedra e pedra. Parece que alguém jogou uma bomba atômica ali e arrasou a cidade. Hoje, eu olho desde um ponto de vista posterior e vejo claramente o cumprimento da profecia de Isaías. Mas você sabia que quando Isaías falou que Babilônia cairia, isso soou tão ridículo aos ouvidos dos seus contemporâneos, como se hoje eu falasse que a China vai virar uma colônia da Etiópia. E os chineses vão trabalhar como escravos para os etíopes. Se eu falar isso hoje, parece uma coisa tão sem sentido que dificilmente eu vou encontrar um sociólogo, um historiador, ou até mesmo um teólogo que vá validar as minhas palavras. Parece uma coisa sem sentido algum. Não estou profetizando que isso vai acontecer, não, gente. Estou apenas dando um exemplo de quão ridículo foi aos ouvidos dos contemporâneos de Isaías aquilo que ele falou, que a Babilônia, joia dos reinos, glória dos caldeus, seria como Sodoma e Gomorra. E, para piorar, quando Isaías falou isso, a Babilônia estava começando a crescer e se tornar o apogeu do mundo, ou seja, não tinha sentido algum o que Isaías estava falando. Então, há muitas profecias bíblicas que podem parecer ridículas durante o presente momento, mas elas se mostram tremendamente acuradas depois de um espaço de tempo. Esse exemplo que eu dei com Isaías, eu poderia dar com dezenas de outras profecias bíblicas que pareciam ridículas quando foram escritas ou pronunciadas pelo profeta e se mostraram fidedignamente cumpridas posteriormente. E assim também para mim é com relação ao livro do Apocalipse. Você sabe que Apocalipse fala que haverá um anticristo. A palavra anticristo não aparece no Apocalipse, mas ela é usada pelo Evangelho, pela carta de João, o mesmo autor do Apocalipse. No Apocalipse ele é chamado de a besta que surge do mar, que juntamente com o apoio de uma outra besta que surge da terra, vão reunir todo mundo num só governo, e as nações inteiras vão ceder a essa nova ordem mundial, exceto uma minoria que vai ficar fiel aos mandamentos de Deus e, portanto, será perseguida por esse governo mundial. Havia um professor no Colégio Sagrada Família, onde eu estudei, o diretor da escola, que ele era comunista e ateu, leitor de Marx e tudo mais. Falei com ele: olha, eu só sabia que vai haver um governo único. Que governo único? Ele deu uma risada, eu lembro até hoje, ele virou uma cadeira giratória como essa que estou aqui, e deu aquela gargalhada, professor Pinho, lembra até hoje. E ele falou assim: você acha que a União Soviética, na época era a União Soviética, a grande mãe Rússia, vai deixar Estados Unidos tomar conta do mundo ou qualquer outro governo único? Isso é ridículo, menino. Eu falei com ele assim: professor, não sei como vai cumprir isso não, mas vai cumprir. E ele deu uma gargalhada. E eu lembro também quando na aula de geografia, a professora falava do mercado como europeu, que na época eles achavam que unificar a Europa. Eu também falava que a Europa não ia unificar, porque o livro de Daniel falava que ela não ia se unificar, exceto na época do anticristo. E a professora também riu naquela época e tudo mais. Hoje, anos e anos depois disso, não cumpriu ainda Apocalipse 13. Mas o professor Pinho, ele deve ter acompanhado a queda da União Soviética, a perestroika, glasnost. Como hoje a Rússia está levantando de novo através do Putin. Mas naquela época, ela foi derrotada. O Muro de Berlim caiu. Muitas coisas vão mudando e mostrando que profecia bíblica não é tão ridícula assim.